Obrigado, Sra. Presidente, Sras. Secretárias, caros vereadores, caros deputados, caro público. Discutimos hoje a asta pública dos terrenos da Feira Popular. Deste longo processo partimos da mesma base de entendimento que julgo que todos partilham. Falamos de uma zona importante da cidade, seja pela sua centralidade, seja pela sua dimensão. Aqui importa encontrar uma solução adequada aos desafios atuais de hoje. Falamos do maior ativo imobiliário da Câmara, a maior operação urbanística dos últimos 20 anos. Em 2015, o PS apresentou uma estratégia clara, lançar uma asta pública, para a alienação da parcela de terreno municipal, com área de 42.550 metros quadrados, situada no quarteirão delimitado pela Avenida das Forças Armadas, República e 5 de Outubro e o prédio número 1 da Praça de Entre Campos. A operação urbanística a desenvolver previa usos mistos, comércio, serviço, habitação e turismo, não devendo, no entanto, destinar uma área inferior a 60% do pavimento para comércio e serviços e uma área inferior a 20% para habitação. O objetivo do município visava assegurar um projeto de grande qualidade urbanística e de caráter unitário. Disse o Sr. Verdão Manuel Salgado, na proposta 395 de 2015, que tal desidrato dificilmente seria atingido num cenário em que a alienação se fizesse, lote a lote, com base numa operação de loteamento e que também essa opção levaria a uma redução da receita resultante da alienação. Tratando-se de uma parcela única de terreno, o PDM determina no seu artigo 43º que o cálculo da edificabilidade se faça por aplicação das regras morfotipológicas, isto é, considerando as alturas dos edifícios da envolvente e a profundidade das empenas. Na aplicação de tais regras, ao caso concreto, resulta para a parcela do terreno em alienação uma superfície de pavimento acima do solo com um máximo de 143.712 metros quadrados, com o valor base de citação de aproximadamente 135 milhões de euros. O resultado foi que esta operação de alienação ficou 2 vezes deserta nas astas públicas realizadas em 2015. Em suma, foi um fracasso. E à data, o CDS alertou para o fracasso dessa estratégia, da qual o Executivo dizia haver vários interessados. Era óbvio, menos para o Executivo, que a estratégia urbanística de caráter único, isto é, um só edifício construído por um só promotor, seria difícil de vender e executar em tempo útil e com elevados transtornos para a cidade de Lisboa. O CDS defendeu também que a melhor solução seria desenvolver uma operação de loteamento e alienar os terrenos lote a lote, o que implicava passar para um índice de 3.7 para um índice 2.0, cumprindo desta forma o regulamento do PDM e também permitindo que investidores nacionais pudessem concorrer a esta asta pública. O que prevaleceu foi a especulação construtiva imobiliária para maximizar a receita resultante da alienação. Se o Executivo PS tivesse ouvido o CDS, talvez esta operação urbanística já estivesse resolvida e em execução. Em 2017, o CDS defendeu que nos terrenos da antiga Feira Popular o uso da habitação deveria ser maioritário, numa percentagem de 70% para a habitação e para outros usos 30%, respeitando as regras vigentes no PDM. Nesse sentido, apresentámos na reunião de Câmara de 17 de maio a proposta 289, que defendia o uso predominante da habitação para o arrendamento a preços moderados e direcionada essencialmente para a classe média, privilegiando também as famílias numerosas. A proposta foi chumbada por todos os partidos representados em Câmara. Aliás, contrário ao desejo da população, representada pelos seus eleitos na Assembleia de Freguesia das Avenidas Novas e que aprovou a afetação dos usos, idêntica à proposta do CDS, em Câmara e Assembleia. Mas parece que a vontade da população não foi tida em conta, mesmo por aqueles que representam as mesmas forças partidárias que votaram favoravelmente. Mas, regressando a 2018, é-nos apresentada a designada Operação Integrada Entre Campos, que pela dimensão da operação urbanística e pelas alterações significativas que nos são apresentadas, deveria ter optado pela elaboração de um plano pormenor, como sempre defendemos, e aliás que foi recomendado por esta Assembleia. Mas a opção do Executivo foi várias operações, preferindo uma unidade de execução, proposta essa que se traduz hoje na proposta que estamos a discutir e que teve o apoio favorável do PS, Independentes e PSD em Câmara. Na operação integrada é inserido o loteamento das Forças Armadas, parcialmente construído e com o alvará número 8 de 2005 aprovado, para acomodar a habitação a preços acessíveis e poder afirmar que defende a habitação para a classe média da zona de Entre Campos e não nos terrenos da Feira Popular. Na prática, devolve-se a função de habitação que o projeto EPUL tinha para a Praça de Entre Campos e que o vereador Manuel Salgado, em 2007, e após extinguir a empresa, alterou para serviços. E este foi mais um erro estratégico de todo este processo. Inserida na operação integrada é definida uma unidade de execução, onde é pretendido desenvolver um grandioso e excessivo centro de serviços na parcela da Feira Popular e na parcela da Avenida Álvaro Paes, ou seja, pretende o Executivo PS esbater assim o fato incontornável de, na área proposta de limitada comunidade de execução, se prever apenas 16% de habitação para venda livre no cômputo geral da superfície de pavimento total. Na unidade de execução é feito um destaque na parcela da Feira Popular, a que chamamos loteamento encapotado, resultando com esta operação 2 novas parcelas, A e B.
A parcela A apresenta-se com um caráter unitário e na parcela B é desenvolvida uma operação de loteamento, dando razão desta forma ao que o CDS se defendeu desde 2015. A engenharia criativa aplicada a estas operações urbanísticas apresentadas pelo PS e acompanhado pelos restantes partidos representados na Câmara, com exceção do CDS, tem apenas um objetivo: maximizar a receita resultante das alienações, como já tinham afirmado o Sr. Presidente Fernandino e o Sr. Bartolomeu Manuel Salgado, na proposta apresentada em 2015. E, efetivamente, a pressa é muita. Convém lembrar que deu entrada nesta Assembleia uma petição, e não vou-me aqui alongar porque já discutimos, considerámos que ela devia ser apreciada antes da votação desta proposta hoje, mas tal, os tempos da Câmara não são iguais aos tempos da Assembleia e da democracia participativa e muitas vezes é difícil conciliar, mas temos pena e cá estaremos para fazer esse trabalho quanto à avaliação dessa petição. Mas nesta operação, e apesar dos pequenos retoques de melhoria na mesma, mantêm-se as reservas do CDS, desde logo uma discussão pública insuficiente, apenas 20 dias, e é o mínimo que está previsto por lei, e que é reiterada na petição, dúvidas sobre a ausência de um estudo de tráfego e plano de mobilidade que apresente propostas concretas para a zona, já estão fustigada, porque o que temos na proposta, nos anexos, é um PowerPoint com luzes para o futuro e pareceres de entidades, mas sobre intervenção em infraestruturas. Depois, a ausência de clarificação por parte do vereador Manuel Salgado sobre os compromissos existentes prévios à operação para equipamentos, desde logo sobre o terreno da Álvaro Pais e da Praça de Intercampos, e que identificaria de forma taxativa o real ganho atual em equipamentos. Esclarecimentos também sobre equipamentos de saúde e residências universitárias numa zona onde circulam milhares de estudantes que não residem em Lisboa. Mas, Sr. Vereador, a questão que queríamos aqui colocar, e é uma matéria que nos parece grave neste processo e que se reveste no nosso sentido de ilegalidade, e é uma matéria que nós não podemos ficar alheios. Consideramos que é de manifesta ilegalidade a maioria socialista quando artificialmente resolve manter a mesma área de construção da Asta de 2015 através de operações urbanísticas diferentes e com índices diferentes, incumprindo claramente o PDM e violando ostensivamente os direitos do património do domínio público. E como é que nós achamos que se verifica esta ilegalidade? A operação de loteamento da parcela B, 2015. A área efetiva da parcela B é aproximadamente 33 mil metros quadrados e nunca é referido nos documentos oficiais disponibilizados pela Câmara. Se aplicarmos o índice 2.0 de acordo com o PDM, a superfície de pavimento deveria ser de 67.600 metros quadrados, aproximadamente. Esta é a forma correta para a definição de superfície de pavimento para qualquer parcela sujeita à operação de loteamento, isto é, qualquer entidade pública ou privada, proprietária de uma parcela de terreno com uma determinada área, aplica o índice de edificabilidade da área líquida da parcela, permitido pelo instrumento de ordenamento aplicável e determina assim a edificabilidade correspondente. E, portanto, como é que o Sr. Presidente e o Sr. Vereador fazem para atingir este mesmo índice? Como se pode observar no quadro diário distribuído, a área de edificabilidade determinada para a área B, portanto a junção dos lotes B1 mais B2, é de 105.981 metros quadrados. Para chegar a estes valores de superfície de pavimento na parcela B, portanto esta junção, os senhores estendem o limite da operação de loteamento. E aqui chegamos àquilo que nós consideramos a primeira ilegalidade executada pela Câmara e à forma criativa para certificar a área pretendida, ou seja, a Câmara pretende uma determinada área, aplica o índice 2.0 de acordo com o PDM e amplia a área de loteamento para o espaço público. Assim, os novos limites considerados para a operação de loteamento da parcela B extravasam significativamente os limites da parcela, considerando a Avenida 5 de Outubro, das Forças Armadas, parte da Avenida República e os troços de terreno junto à linha de caminho de ferro a sul da intervenção. Estes limites vão de forma ostensiva muito além da parcela objeto da operação de loteamento, abrangendo na totalidade uma área de 59.367 metros quadrados, lote B1 mais lote B2 mais os arruamentos de domínio público. De acordo com a justificação da Câmara, esta situação é executada para manter a área de superfície de pavimento que foi aprovada nas astas anteriores de 2015 para os terrenos da Feira Popular, de aproximadamente 143 mil metros quadrados. Em 2018, esta área de superfície de pavimento é de cerca de 164 mil metros quadrados, tendo em consideração a parcela A e a parcela B. E há aqui mais uma grande diferença, Sr. Vereador. Em 2015, esta área era legítima, porque a Câmara aprovou uma intervenção do edifício Palhanar, aplicando a morfologia da envolvente territorial e um índice de edificabilidade de 3.7. Em 2018, apresenta uma operação de loteamento, cujo índice de edificabilidade seria inferior, portanto 2.0, e curiosamente a área de edificabilidade ainda aumenta, passando a uma área de superfície de pavimento de 143 em 2015 para 164 atualmente. E, portanto, é aquilo que nós chamamos, já chamamos várias vezes, de um fato à medida. Depois, outra matéria que nós consideramos de grave ilegalidade, Sr. Vereador, e aproveito para usar aqui a infografia que hoje foi divulgada, ontem à noite, divulgada pelo Expresso, que nos dá uma imagem mais gráfica daquilo que é o aumento da área e a utilização de áreas de domínio público, portanto de vias. O que é que nós achamos que também é ilegal neste processo, Sr. Vereador?
é incluir numa operação de loteamento uma parcela para venda em esta pública o território que pertence ao domínio público, está aqui assinalado a laranja. E importa relembrar, Sr. Vereador, e o senhor sabe, que o domínio público não é património da Câmara, é património de todos os cidadãos e dessa forma não pode ser incluído uma parcela de loteamento para calcular ou ampliar as áreas de construção a alienar. A analogia é a mesma coisa que vender o património público que não lhe pertence. E, portanto, vemos aqui a diferença de utilização, aquilo dentro dos terrenos da Feira Popular e depois, em 2018, aquilo que é a utilização de áreas de domínio público. É por isso, Sr. Vereador, que estes arrolamentos estão identificados no PDM, na planta de bens do domínio público municipal, no seu artigo 24, Regulamento do Património. Portanto, é ilegal porque viola o uso do domínio público, como vai contra o princípio de que este domínio é impenhorável, inalienável e imprescritível. Em suma, e por regra, estão fora do comércio jurídico privado, isto é, são insuscetíveis da apropriação, propriedade privada, não podendo ser onerados pelos modos de direito privado. Aliás, Sr. Vereador, vem à Câmara em resposta à notícia do Expresso dizer algo que espelha bem esta situação. Que os pareceres jurídicos não vão contra nenhum artigo regimental, mas a verdade é que também não se fundamentam em nenhum normativo legal. E que se a operação fosse efetuada por um privado, a área de domínio público não seria incluída. Ora, nós estamos a votar uma proposta de delineação de terrenos, contabilizando para efeitos de construção a área de domínio público para venda a privado. Portanto, Sr. Vereador, esta fundamentação que a Câmara apresenta e que pretende sustentar esta utilização é tudo menos clara. O que a nós, Sr. Vereador, nos parece claro é que o domínio público não é suscetível de outras utilizações, que não de utilidade pública, e, nesse sentido, não pode ser utilizado para ampliar índices de edificabilidade. Portanto, Sr. Vereador, e perante este cenário, gostaríamos que conseguisse explicar como é que esta Assembleia vai votar uma proposta que nós consideramos, no nosso entender, revestida de ilegalidade. E que, apesar das críticas e das preocupações quanto ao impacto desta operação, já manifestadas anteriormente e, portanto, não vale a pena relembrá-las, sabemos que há que encontrar uma solução urbanística para os terrenos da Feira Popular. Trata-se, e termino como comecei, do maior ativo imobiliário da Câmara e da maior operação urbanística dos últimos 20 anos. E, portanto, Sr. Vereador, queríamos estas explicações, mas não conte connosco para validar um processo que nos parece pouco claro e, portanto, perante esta dúvida fundada, só nos restará hoje votar contra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa informa que o CDS...